Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem o colega do irmão, o Samuel, que está aqui, né? Que está visitando, né? Deus abençoa, Deus te abençoa muito. E também a irmã Sueli, que está conosco, Deus te abençoa também, tá? Então, nós temos uma visitante e um visitante juntos aqui conosco nesta noite. Que Deus possa nos ajudar mais uma vez, como sempre Ele está nos ajudando, né? Ontem eu fui na casa do irmão Sebastião, estive lá com ele, conversei bastante com ele. Ele tinha pedido para ir lá orar por ele, eu fui. Até falei com ele que eu vou ir, dá para ir mais lá, sabe? Porque ele, na verdade, ele conversa com a gente normal, tranquilo, sabe? Eu gostei muito nós conversamos bastante. Também o pastor Joel de Araras ligou para mim ontem. Ele terminou aquela quimioterapia, então aí ele fez um exame de sangue e está esperando o resultado. E também outra coisa, eles pediu para a gente continuar orando por ele e pela esposa dele. A esposa dele também já voltou a abrir a mão, não abria a mão, já, graças a Deus está abrindo a mão. E ele disse que o médico tinha falado que era caso sem jeito, mas graças a Deus a mão dela já está abrindo, normal, sabe? E falei com ele, eu creio que esse exame vai dar tudo certinho, né? Nós vamos continuar orando por ele. Eu até prometi ele que talvez vou lá, qualquer dia eu apareço lá, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser eu vou lá, porque a gente tem muita amizade, né? Sempre teve, eu com o pastor Joel, nós tivemos sempre amizade, muita amizade mesmo. E ele sempre está me pedindo para ir lá. Quem sabe um dia eu vou lá, com alguns irmãos daqui, né? A gente vai dar um passeio lá, né? Então, essa noite, como o tempo é bem curtinho, nós vamos aproveitar, como sempre a gente faz, na leitura da palavra, né, e na pregação, né, aquilo que Deus tem para nós nessa noite, Ele vai nos dar, né? Na verdade que a gente sempre anota algumas coisas, mas ninguém sabe se a gente vai falar o que anotou, porque vai depender do que Deus tem para falar. Sempre a gente tem que lembrar de uma coisa, como sempre a gente fala, nada que acontece nesse mundo, às vezes acontece uma coisa que vai acontecer amanhã, ou uma pregação de domingo, às vezes a gente não sabe o que vai pregar, mas Deus já sabe. Deus já sabia disso antes que o mundo existisse. Tudo que acontece, Deus já sabia antes que o mundo existisse. Às vezes a gente não sabia nada, não sabe nada, mas Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Como a irmã, como o rapaz que está visitando a gente aqui, ninguém sabia que ele ia chegar aqui, mas Deus já sabia. Você acha que Deus não conhecia ele antes que o mundo existisse? E ela? E sabia que ele estaria aqui? Ninguém sabia, mas Deus sabe tudo. Isso é uma coisa que a mente humana não dá conta, mas se você for espiritual, você vai notar e saber que Deus sabe todas as coisas. É assim. Então vamos nos colocar em pé. Esse já está aqui o irmão Divino, o irmão Sebastião, a irmã Rosângela, o irmão Joaquim, o irmão Geraldo Castro, o irmão Daniel, pastor Joel, a esposa e Juninho também, que está viajando, sempre está viajando à noite. Nós vamos orar também por eles. Então já está anotado aqui. Vamos ler então no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 24 até o verso 30. E está escrito assim. Quem não abriu a Bíblia, mas eu creio que a leitura está aqui em cima, pode ler aí. Está escrito assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então vamos fechar os nossos olhos e orar, pedir a Deus por misericórdia, não só para quem está doente, mas para nós também, porque às vezes nós não estamos doentes no sentido da carne, mas na alma, às vezes, não existe ninguém que não está doente, né, irmão? Isso é a verdade, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui mais uma vez, pela Tua graça, nós cremos, Senhor, que nós viemos aqui com um propósito de ouvir a Tua palavra, e nós cremos que o Senhor vai falar conosco, Senhor. Meu Deus, o Senhor sempre fala através da Tua palavra, desde o jardim do Éden, Senhor, quando o Senhor determinou a palavra ali, quando Adão estava sozinho, não havia ninguém mais, só ele ali, Senhor, não havia nenhuma mulher com ele. O Senhor determinou a palavra para ele e disse que ele tinha que viver por aquela palavra. Meu Deus, mas um dia aquela mulher veio, Senhor, e deu ouvido a um outro ser, e acabou que aquela mulher enganou o próprio marido, Senhor, e ele caiu. E como está escrito no livro de Romanos, todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. E assim nós cremos, Pai, que um dia o Senhor desceu do céu e veio aqui na terra e se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos voltar, Senhor, a crer e ter também, Senhor Deus, através do Teu sangue, remissão pelos nossos pecados. Assim nós cremos que o Senhor ainda está fazendo isso, Senhor, e o Senhor ainda está chamando pessoas. E quando o Senhor está chamando é porque ainda tem salvação. Nós cremos dessa maneira, nós cremos que ainda há redenção, Pai, e assim nós pedimos por cada filho do Senhor, Pai, aqueles que ainda não vieram, Senhor, e aqueles que estão vindo, e aqueles que já estão na igreja, Senhor, que ainda precisa de tomar posição, como eu, como nós todos, Senhor. Meu Deus, ajuda nós nesta noite, mais uma vez nós entramos crendo que o Senhor tem nos ajudado, e cremos que o Senhor vai nos ajudar a sair melhor do que nós chegamos aqui, Senhor. Ajuda cada um, Pai, não deixa ninguém duvidar da Tua palavra, porque quem duvida é um perigo. Então é melhor a pessoa nem entrar ou ouvir, porque quem ouve a palavra, ele tem todo o direito de ser libertado. Assim nós pedimos graça para cada um, e também graça para todos que nós citamos os nomes aqui, Senhor. Meu Deus, que o Senhor ajude eles e vá de encontro à casa de cada um, aonde estiver um filho do Senhor com um problema, Senhor, que o Senhor vai e consola os teus filhos, Pai, mesmo aqueles que nós não citamos o nome. Meu Deus, o Senhor conhece todos, que o Senhor faça isso por cada um, e fala conosco mais uma vez, nós te pedimos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos? Que Deus possa ajudar mais uma vez a nós, principalmente quem prega, porque se vocês
palavra se, é porque sempre a gente acostuma, se, mas na verdade todos nós precisamos, vocês precisam, aqueles que ouvem a palavra precisam muito mais quem prega, precisa de Deus, precisa do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ninguém nesse mundo, principalmente nós que pregamos, nós precisamos de ter um contato direto mesmo, para poder expressar a palavra dele para vocês, porque mesmo que a gente sabe que o sangue foi derramado para salvar, está escrito na palavra que o sangue foi derramado para todo mundo, mas em outros lugares diz assim, não num sentido, mas para todo aquele que crê. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então a gente tem que mostrar isso para todo mundo num sentido, porque quem não crê, o próprio sangue condena, mas quem crê, o próprio sangue salva. Então salvação depende do sangue, não depende de outra coisa a não ser do sangue de Jesus Cristo. Eu estava lendo com minha esposa ontem, mostrando para ela, que talvez um dia eu vou pregar esse assunto, mostrando para ela como é que o próprio corpo de Jesus, quando ele nasceu ali, ele nasceu de uma mulher. Depois nós vamos mostrar isso bem claro. Quer dizer, todo o corpo em si era um corpo humano. Era um corpo humano, porque Deus precisava de um corpo humano para nos redimir. Mas o sangue era do próprio Deus. Não podia ser um sangue humano, o sangue era do próprio Deus, como está escrito no livro de Atos 20, verso 28. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Mas Deus não podia derramar sangue sendo espírito, então ele se fez carne e habitou entre nós. E pagou o preço. Então essa é a maneira de ser salvo. Então por isso é através do sangue. Quem crê no sangue de Jesus Cristo e crê que ele era o próprio Deus para salvar, é salvo. É salvo. Igreja não salva ninguém. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não é porque a gente tem que tirar isso da ideia das pessoas, a minha igreja, não. Jesus tem uma igreja. Jesus tem um povo na terra e esse povo é salvo por ele, foi salvo por ele. Então esse povo que ele tem já é salvo. Então ele está chamando esse povo que já é salvo por ele. Então não tem nada a ver com 4 paredes de igreja não, sabe? É claro que nós temos quem é salvo, quem é crente, tem um lugar de vir para adorar a Deus, mas Deus é a palavra, sabe? Você não adora 4 paredes, você adora a Deus sendo a própria palavra. E aí você nota que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele liberou a vida que estava nele para morar em nós. Atos capítulo 2 ali. Atos capítulo 2, a vida de Deus foi liberada para morar em cada filho dele. São João 5 está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não é terá, já tem a vida eterna. Quem crê na palavra, é uma combinação. Quem tem Deus, crê na palavra. Então, quem crê já tem a vida eterna. E foi liberada pelo sangue que foi derramado. A vida de Deus, como ela não poderia passar no Velho Testamento para ninguém, os animais morriam no lugar do ser humano. Mas depois veio Deus e morreu no nosso lugar para que a vida dele pudesse vir diretamente a nós. Aí já não precisa de um animal morrer. Agora nós temos que morrer, e nós morremos em Cristo. Quando nós morremos, então nós ressuscitamos também com Ele. Por isso que o batismo tem que ser feito em nome de Jesus Cristo. Então vamos aqui, vamos no assunto aqui que eu quero pregar. Como eu anotei várias mensagens e Bíblia também aqui, eu anotei aos Gálatas também, eu anotei também 2 Coríntios 12, mas vamos aqui no assunto que nós precisamos
do natural, como vocês estão vendo aí, as coisas naturais sempre corre paralelo com as coisas espirituais, nada fora do lugar. Tudo que acontece no natural, Deus está naquilo e Deus também está no espiritual. Nada. Vamos comparar com os irmãos que estão aqui e vamos comparar com o natural que aconteceu de Lutero para cá. Todo mundo sabe, existe 7 mensageiros aí, existe 7 mensageiros. Quer dizer, desde Paulo até o nosso mensageiro hoje, são 7 mensageiros. Mas de Lutero para cá, que já está mais próximo à nossa era. Então, você nota como de Lutero para cá. Lutero, aqui no sentido espiritual, é justificação. Mas no sentido da ciência, tinha que acontecer alguma coisa aqui na Terra. E você sabe o que era que aconteceu aqui com o transporte aqui? Uma carroça no tempo de Lutero. Porque é exatamente a maneira que Deus trabalha com nós durante essas eras, principalmente do Lutero para cá. Vamos voltar nas outras eras do passado, então. Na era de Éfeso, quando a semente brotou, a gente vê que na era de Éfeso, quando Paulo pregou, ou mesmo lá no dia de Pentecostes, cada dia que pregava, a primeira vez que pregou foi 3.000 almas. Então, era muita semente que estava nascendo. Mas veio a primeira, segunda, terceira era. Na quarta era, você olha, na quarta era foi a era das trevas, quando Roma matou 68 milhões de protestantes. Na quarta era, então Roma mandou matar os cristãos. Então aquela semente que tinha brotado, que tinha crescido e amadurecido, ela foi para o pó da terra, porque através de Roma matou os cristãos e eles foram para o pó da terra. Mas com Lutero brotou de novo a semente. Nós podemos mostrar isso até para Jesus vir. Nós vamos voltar lá nos dias de Abraão, só para vocês verem uma coisa. Nos dias de Abraão, Deus prometeu a Abraão que Sara, através de Sara, quer dizer, ele ia ter um filho, mas através de Sara. Mas antes de acontecer aquilo, Sara ofereceu Agar para Abraão. Agora, alguém pensa assim, mas será que Sara errou? Errou não, Deus estava naquilo. Porque aquilo tinha que acontecer, o seguinte, que Agar era exatamente quando uma semente, Jesus em São João 12, Jesus disse, eu sou a semente do trigo. Agora, para vir uma semente tem que ter uma haste, tem que ter um pé. Eu sou a semente do trigo. Então Agar foi a haste daquela, porque Jesus é filho de Abraão no sentido, está vendo? Não é diretamente o Isaac, é Jesus no sentido espiritual, ele é filho de Abraão. E para ele vir, teve que começar com Agar. Agar era aquela planta que estava brotando. Sara vamos comparar Agar com a era de Lutero. Depois veio Sara, que é o tipo da era de Wesley. Está vendo? Veio Sara, que é o tipo que é o tempo das flores. Aí, lá veio Sara e depois veio Maria, que é o tipo dos pentecostais hoje, que é a casca que cobre a semente. Maria não era a semente, mas estava cobrindo a semente. Jesus era a verdadeira semente. Teve que vir através de Maria. E Maria era o tipo da era pentecostal da qual nós estamos vivendo. Vocês notaram como que vem as eras? Então Lutero foi justificação, mas no sentido do natural, foi o tempo da carroça. Aí veio a era de John Wesley. No tempo de John Wesley, sabe o que ele já tinha? Um carro andando, já era um carro, já não era mais uma carroça. Mas Deus também estava na frente, porque era santificação já com Lutero, com John Wesley.
Depois, na era dos pentecostais, os pentecostais começaram a falar em línguas, quer dizer, subiu mais uma posição além dos pessoal de John Wesley. Então eles começaram a falar em línguas, é como se subiu mais alto. E sabe o que era na ciência? O avião. O avião na era pentecostal. Então veio o avião subindo mais alto no sentido da ciência. Mas quando chega a mensagem da hora, como Paulo pregou isso, Paulo pregou em 1 Coríntios 13, que quando passasse a era dos dons e tudo mais, viria algo perfeito. E o que é perfeito viria, e o que é perfeito era o próprio Deus na terra. Aí vocês notam que quando passa a era do avião, e que vem essa mensagem que está aqui hoje para tirar um povo da terra, a ciência traz um astronauta. E o astronauta é diferente de um carro. Você tem que entrar no carro para dirigir, mas o astronauta, ele tem um controle na própria terra, para controlar, para a pessoa subir. Então a pessoa tem que ter coragem de entrar no astronauta, porque o poder está na terra para comandar. E você sabe que o poder já está aqui para tirar a noiva? O poder que vai tirar a noiva está na terra. E a noiva só vai sair por esse poder, não por justificação só, nem santificação, nem batismo do Espírito Santo, mas pelo próprio Deus que fez tudo isso. Porque tudo é dom, mas aqui está o doador dos dons. Deus está aqui, porque Ele prometeu que estaria aqui. Quando Ele estava aqui na Palestina, Ele diz: assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, não o William Branham, que é o Filho do Homem. O Filho do Homem é um ministério do próprio Deus na terra para tirar o povo daqui. Então, esse ministério já está na terra para tirar o povo. Então, por isso que todas as coisas, Deus controla tudo. Por que Ele permitiu que veio a carroça e depois era justificação? Por que depois veio o carro e aí veio santificação no sentido espiritual? E por que depois Ele permite que tenha um avião e depois o povo começa a falar em línguas, subiu mais um degrau? E depois vem um astronauta e Deus envia uma mensagem para tirar o povo da terra. Vocês estão vendo como que Deus trabalha? Quer dizer, o mundo olha aí e fala: oh, mas o mundo, a ciência está tão avançada. Você não sabe a noiva, como ela está avançada também. Ela está numa posição de qualquer hora ela vai sair da terra. Porque tem um poder aqui maior do que o poder do diabo. Você sabe que o bem e o mal, é isso que está acontecendo aí. Por isso que Deus falou com Adão, falou: olha, você não toca na árvore da ciência do bem e do mal. A vida está aí, você tem que viver pela vida. E a vida era a palavra de Deus. Ele não viveu, então ele tocou na árvore da ciência do bem e do mal. E depois que tocou, então liberou. Agora, você sabe o que é a ciência do bem e do mal? É um carro que nós temos que serve para nós andar e nos mata também. Veio da ciência do bem e do mal. Um telefone que nós temos hoje está tão avançado e as pessoas falam: está vendo? Quer dizer, aí as pessoas passam a crer mais no que está acontecendo aqui. A noiva passa a crer mais no que está acontecendo no sentido espiritual. Porque assim como a ciência aumenta, como está escrito no livro de Daniel, a ciência multiplicará. Está vendo? Mas quando a ciência multiplica, vamos ver o que Deus diz. Então, aqui no livro de Daniel, deixa eu voltar aqui. Aqui, deixa eu ler aqui, Daniel 2. Naquele tempo se levantará Miguel. Agora Miguel, todo mundo sabe que Miguel é Cristo. Miguel é Deus, o próprio Deus, para lutar contra o diabo. Você sabe que ele lutou contra o diabo para expulsar ele lá do céu. Ele se tornou Miguel, se tornou um lutador e continua lutando contra o diabo em favor dos seus filhos na terra. E ele continua. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo,
E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, aqui que vem, os entendidos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Está vendo? Então, hoje está na terra Miguel e Lúcifer, novamente. Está vendo? Daniel, no próprio livro de Isaías 14 ali, Satanás está aqui tentando ser elevado e subir acima das estrelas de Deus, para exaltar, ser exaltado. Mas nós não vamos exaltar o diabo. Nós temos um Deus para ser exaltado. E Deus é a verdade, Deus é a palavra que está aqui na terra. O mundo está exaltando o diabo. Como? Irmão, as próprias mensagens, mas está sendo tocado nas igrejas. Agora, se nós entramos, não só isso, não é só rock não, porque a verdade é o seguinte: para você e para nós adorar a Deus, você tem que ter o conhecimento de Deus, você tem que saber o que é Deus hoje. Então, se nós não sabemos o que é Deus hoje, então os nossos louvores não passam do telhado da casa. Não adianta louvores sem que você tenha o conhecimento do que é Deus hoje. Assim como foi no passado. Quem louvou a Deus verdadeiramente, porque teve o conhecimento dele no tempo passado. Hoje nós temos que ter conhecimento que Deus sempre foi a palavra. A palavra do dia, não a palavra de ontem. Por isso que até o maná nos dias de Moisés provava isso. O maná de ontem não servia para amanhã, ou o maná de hoje não servia para amanhã. Alguém teimoso, às vezes, com o mensageiro daquela era, Moisés falava, não pega para amanhã, mas alguém ficava com medo de não ter amanhã, então pegava amanhã, o maná que ele pegava estava podre, porque Deus sempre tem maná novo, Deus sempre tem, Deus não falha, todo dia Deus tem algo novo para os filhos dele. Os filhos dele não têm que comer coisa velha, não precisa de comer coisa de ontem, é de hoje. É maná de hoje. O maná de hoje é a mensagem da hora. E esse é o maná que você tem que comer hoje. Não é o maná dos mensageiros que nós falamos, que alguém comeu aquele. Alguém já comeu. E quem comeu aquele está salvo, já foi para o pó da terra, está esperando a ressurreição. Agora nós estamos vivos ainda, esperando a transformação. Está vendo? Nós estamos vivos. Mas como é que nós vamos ser transformados se nós estivermos comendo maná velho? Quando tem maná novo todo dia. Todo dia Deus tem algo para mim, para vocês. E é por isso que eu disse que o pregador, ele precisa mais de Deus ainda do que quem ouve, porque ele precisa de expressar. Porque se ele não expressa a verdade para as pessoas, nós vamos ser culpados da alma das pessoas. Sabe? Isso que nós temos que entender. Nós temos que pregar a verdade, doa aonde doer, fere aonde tiver que ferir, mas nós temos que pregar a verdade. Nós não podemos ficar lisando a cabeça de ninguém. Deus não lisa a minha, não lisa a sua, não lisa de ninguém. Deus não lisa a cabeça de ninguém. Para mostrar a verdade disso, ele falou com Adão, um dia que você comer dessa outra árvore, você morre. Não morreu? Morreu. Mas quem falou aquilo foi Deus. Se você teimar e fazer, você morre. E o profeta diz, olha como é que Deus cumpre a palavra. Vai lá no cemitério e olha para você ver se essa palavra não está cumprindo até hoje. Está cheio de gente morta lá. Porque Deus falou que ia morrer. E vai morrer todo. E quem estiver nesse corpo morre. Mas graças a Deus, que Ele derramou sangue, liberou sua vida para estar em nós. E essa vida que está em nós é que vai nos dar um corpo novo.
porque esse aqui já foi condenado pelo próprio Jesus. Carne e sangue não é do reino dos céus. Entendeu? Essa carne não vai herdar nada, porque ela já foi condenada no jardim do Éden. Mas Jesus veio e pagou o preço para um corpo novo. Você viu que nós lemos aqui, ó, ele, e outros lugares diz, ele é a primícia dos que dormem, quer dizer, ele é o primeiro desse corpo que vai ressuscitar. Vê que quando ele morreu, ele provou isso. Ele disse, olha, quando ele ressuscitou, ele entrou numa casa fechada, as portas estavam tudo fechadas, ele entrou e paz seja convosco. E veja que eu não sou espírito, o espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem, então me dá aí que eu vou comer para vocês verem. E ele já tinha ressuscitado, mas num corpo que nunca mais vai morrer. Para provar assim que todos os meus filhos vão ressuscitar no mesmo corpo, daquele corpo que ele ressuscitou. A mesma coisa, para comer e beber. Ir para o milênio, depois do milênio vinha a destruição da terra, purificação da terra, depois um novo céu e uma nova terra, e viver eternamente. Isaías 65 prova ali, está provando que não tem como nós podemos. Talvez eu nem vou ler as mensagens aqui, porque eu entrei num assunto aqui, mas eu creio que é o assunto que Deus quer, né? Nunca a gente vai pensar assim, mas está errado. Não, está errado o que eu penso talvez, mas o que Deus pensa não tem nada errado, tudo está certo. Então vamos aqui, escute bem aqui, ó, só para os irmãos ver uma coisa aqui. 65, verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nada do passado, não vai recordar, nem lembrar. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Deixa eu explicar para os irmãos aqui, porque às vezes muitas pessoas já me fez essa pergunta aqui, mas por que isso aqui? Está mostrando que não haverá criança de poucos dias. Se não há criança, não haverá velho. Porque se no milênio ou na eternidade nascesse uma criança, ele ia ficar velho, mas não vai nascer ninguém. Deus vai trazer todos pela palavra falada. Amém. Ele é o Criador, Ele vai criar os seus filhos pela palavra falada. Como Ele fez com Adão ali, só que Adão ali no sentido, primeiro Adão, Gênesis 1, foi criado, aquele é a teofania. Mas Gênesis 2 ele fez por quê? Porque ele sabia que o pecado tinha começado do céu. Lúcifer tinha transtornado as coisas e tinha que ser resolvido aqui na terra. Então ele fez Adão sabendo que Adão ia cair. Sabe, para vocês ou para quem ouve através da internet, ele sabia que Adão ia cair. Então ele fez Adão em Gênesis 2. E ele fazendo Adão, então não era uma criação, mas fez. Porque ele sabia que ele ia cair, então ele ia morrer. Agora, no ventre de Maria, ele criou um corpo. Ele criou um corpo no ventre de Maria. Porque aquela criação era para a eternidade, tá? Mas Adão foi feito. E quando chegou na hora de Adão continuar, antes que Eva aparecesse, Deus soprou a vida eterna em Adão. Por que ele soprou? Como ele estivesse dizendo assim: ó Adão, eu vou soprar a minha vida em você, porque eu sei que você vai cair. É claro que ele não falou diretamente com Adão, mas ele sabia que ia cair. Então soprou a vida eterna em Adão. Quando ele ia tirar Adão, aí já era Adão e Eva do jardim do Éden, ele matou um cordeiro para Adão.
provando assim: Adão, eu já soprei a minha vida em você, eu estou matando um cordeiro para você, até que eu mesmo venha e pago o preço e te levanto novamente. E ele fez isso. Ele fez, porque ele veio aqui, pagou o preço e colocou a coisa na ordem. Então aqui, por exemplo, quando fala assim, não haverá, aí diz aqui, não haverá mais nela criança de poucos dias e nem velho que não cumpra os seus dias. Por quê? Porque o velho vai ficar, como eu estou ficando, nós estamos ficando, nós vamos morrer a qualquer hora, se o rapto não acontecer. Não tem jeito, isso aqui não tem jeito. Você pode consertar, igual, principalmente mulher gosta de consertar, não adianta, reboca aqui, reboca ali, não adianta, vai para o pó da terra, não adianta ficar remendando coisa velha. Deus não remenda nada, Deus vai te dar um novo. E quando Ele te dá um novo, vai ser de 18 a 20 anos, para nunca mais ficar velho, porque Deus não remenda nada. É nós que tentamos. Tem pessoa aí que vai fazendo plástica, que a boca já nem fecha mais, já vira um boneco, sabe? Tentando consertar. Mas consertar o quê? Para quê? Conserta o rosto, mas do pescoço para baixo está ruga pura. Então para quê? É melhor entrar em Cristo, que Cristo te dá um novo. É muito melhor, muito melhor do que isso. Então não adianta, não adianta consertar uma coisa que Deus já amaldiçoou. Não adianta, sabe, irmão? Nós temos que dar graças a Deus de, nesse que está morrendo, você ter aceitado a Cristo. Porque esse que está morrendo é a única chance que eu e você tem, é quando você está nesse corpo que está morrendo, para crer num Deus que pagou o preço para você não morrer. É isso que nós precisamos de entender. Então aí diz assim, quer dizer, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos. Quer dizer, se nascer de uma mulher, vai morrer. Está escrito no livro de Jó 14. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nascido de mulher. Mas quem é nascido em Cristo é nova criatura. É uma nova criatura. Então aí diz aí, vamos continuar lendo aqui, ó. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer, a maldição é exatamente isso, vai morrer, não tem jeito. Então, e edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, quer dizer, você não vai, lá não vai, o tanto de pessoas que saem salvo daqui serão eternamente. Não vai render mais ninguém, e nem vai diminuir, não vai morrer mais ninguém, e não vai ter mais ninguém além daquilo que vai. Sabe? E é por isso que a gente tem que ensinar os filhos, vocês que ainda têm filho pequeno, ou nós temos netos ainda e tudo, mas nós temos que ensinar os filhos o seguinte, que Deus não tem neto, Deus só tem filho. E se Deus só tem filho, o neto ou nossos filhos não tem que confiar nos pais terrenos, tem que confiar no Pai Celestial. Todo mundo tem um Pai verdadeiro, esse é Deus. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, não fica achando porque nós estamos, ou nós somos cristãos, que vocês vão para o céu por causa nossa. Você não pode confiar pensando que um pai terreno é santo, só Deus é santo. Então a santidade de Deus é que vale para todo mundo, então nós só temos um pai. Esse pai tem um nome aqui na terra, ele chama Senhor Jesus Cristo. Você viu o que Jesus falou? Manifestei o teu nome entre os homens. Qual é o nome que ele manifestou? Jesus. O teu nome. Então o Pai tem um nome aqui na terra, e o nome do Pai é Jesus. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai. Então esse nome é que nós temos que confiar.
Porque não há salvação. Aqui, deixa eu ler o que vem na minha mente. Aqui eu vou lendo aqui para os irmãos verem. No livro de Atos, aqui, ó. Porque ficar citando assim, mas é bom ler, né? Atos, aqui. Atos 4, verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro nome. Por isso que a maioria das igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não batizou em nome de ninguém. Porque Pai, Filho e Espírito Santo Pai é o Criador, Jesus o Redentor, está vendo? O Filho, quer dizer, Pai é Deus sobre nós. Filho, quando Deus manifestou aqui na carne, ele foi chamado de Filho, ele é o Redentor, está vendo? O Espírito Santo foi liberado para morar em nós. Quer ver? Quem é o Pai do Espírito Santo? Então, através da redenção, através de Deus, numa carne humana, liberou a própria vida do Deus que é Pai para morar em nós. E é esse Pai que mora em nós que vai nos dar um corpo. Porque Ele é Pai, e Ele tem filho, e Ele tem os filhos para não morrer. Tá vendo? Deixa eu ir mais, lembrei de outra escritura aqui. Vamos aqui, ainda aqui no livro de Efésios. Olha aqui, Efésios capítulo 2. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, não tem três, tá vendo? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Está vendo? Deus, que era sobre todos, o Criador. Deus por todos, o Redentor. E Deus em todos, o Espírito Santo. Então, não existe dois nem três deuses, só existe um. E esse Deus, como às vezes na própria mensagem, e aparece pregação, pessoas pregando que há dois deuses, dois Jesus. Aonde eles arrumaram isso? Há outros dizem, mas existe um Filho eterno. Mas você já viu falar em Filho eterno? Você já viu falar em Filho eterno? Todo filho tem um pai. Por que Deus manifestou como filho? Porque o Espírito Santo gerou um corpo em Maria. O Espírito Santo foi o pai daquele corpo. Mas aquele corpo era o corpo de Deus. Aquele era o tabernáculo do Deus vivente. Foi Ele que gerou ele. Então não existe filho eterno. Existe um Deus eterno. Sabe? Então as pessoas complicam. Como eu estava falando, Pai, como Jesus disse, ir e batizar, porque tem pessoas que só pegam isso, mas ele explicou isso no livro de Lucas, ir e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o eleito sabe quem é o Pai, porque ele disse, eu manifestei o nome do meu Pai. Olha, se manifestou o nome do Pai, então o Pai chama Jesus, não é isso? Então, em Atos 2, Pedro não errou. Pega a receita de Pedro. Porque a receita de Pedro foi perguntada assim: e agora, que faremos, varões e irmãos, depois que nós conhecemos que vocês conhecem a verdade? Porque na verdade que eles perguntaram porque viu que Pedro tinha andado com Jesus. O que é que nós vamos fazer? Aí Pedro deu a receita: que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque Pedro estava com Jesus e sabia o que significava Pai, Filho e Espírito Santo. Lucas 24 também está escrito: e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Seu nome, não Pai, Filho e Espírito Santo.
sabe? Isso é uma coisa simples, simples. Hoje não, mas na roça, que hoje dificilmente até os filhos que nascem, talvez nem chama pai de pai mais, né? Mas quando no passado, né? Vamos dizer assim, no passado, às vezes, eu mesmo que já morei no interior, na roça, às vezes você saía para ir numa, chamava venda, né? Numa venda, comprar uma coisa que o pai mandava. Aí chegava lá, ó, meu pai pediu para pegar isso e isso aqui. Mas qual é o nome do seu pai? Ué, tem que saber o nome do pai. Como que vai entregar a coisa sem saber o nome do pai? Eu peguei uma vez um rapaz que eu estava conversando com ele, de uma certa igreja, e e ele falou: graças a Deus, há muito tempos atrás eu fui batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei: eu também fui. Eu também fui batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele falou assim, aí eu perguntei para ele: mas qual é o nome do Pai? Ele falou: eu fiquei todo enrolado agora. Eu falei: pois eu fui batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, hoje as igrejas, agora, irmão, se você errar, se eu errar na palavra, nós não vamos para o céu. Quem é batizado hoje, depois da restauração da palavra, batizado em nome de ninguém, não vai para o céu. Ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, se batizou em nome de quem? Isso é doutrina da Igreja Católica. Mesma doutrina. Por isso que a Apocalipse, eu já estou terminando, tá? Daqui a um pouco eu termino, tá? Por isso que a própria Bíblia prova isso em Apocalipse 17. A mãe teve filhas. A mãe teve filhas. Ela não teve filho, mas teve filhas. E as filhas são as denominações que fazem o que a mãe manda. Nós fazemos o que o nosso Pai manda. Porque nós temos um Pai no céu e na terra. Essa foi um dos primeiros mandamentos de Jesus. Quando vocês oram assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome dele, daquele Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade daquele pai era salvar os filhos. E ele deu a receita certa para nós. Está vendo? A receita certa é para que aqueles filhos cresçam naquele nome para ser santificado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não há santificação, não há nada fora da palavra de Deus. Tudo está aqui. Agora, nós podemos dizer, porque o mundo, por isso, irmão, olha, por isso, a gente poderia pregar isso sobre a rejeição, ali na era de Laodiceia. O Filho do Homem está do lado de fora. Mas como que ele está do lado de fora? Porque as igrejas não quiseram. Quem é o Filho do Homem hoje? A mensagem da hora. E ele está do lado de fora, na era de Laodiceia, ali em Apocalipse 3, ele está batendo, não mais de porta de igreja. Ele está batendo na porta do coração, ele querendo entrar no coração das pessoas. Não mais de porta de igreja, porque a igreja já rejeitou ele. Então o Filho do Homem está batendo na porta do coração. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Está vendo? Então, por quê? Porque ele foi rejeitado. As igrejas rejeitaram a mensagem da hora. As igrejas nos dias de Noé rejeitou a mensagem de Noé e ficou do lado de fora. Pessoas agora, de vez em quando entra o que crê na verdade, aceita e sabe o que Deus está fazendo, sabe? Por isso praticamente todos os movimentos hoje, movimentos maiores, é uma tentativa, mas Deus não está nesses movimentos maiores agora. Agora é tempo da colheita, é tempo de amadurecimento. E você pega isso no natural, que você vai ver que no natural essas coisas acontecem. Como eu posso dizer, porque eu já fui da roça,
Quando chega ao amadurecer, quando você planta o milho, você tem que cuidar dele enquanto está novo. Mas quando ele dá espiga e começa a amadurecer, o próprio lavrador deixa para lá, deixa até o mato, então, não importa mais com o mato, porque ele sabe que a semente já está madura. É como hoje, parece que Deus deixou, não, Deus não deixou não, ele sabe que a semente já está amadurecendo, ele não vai perder nenhum, porque está amadurecendo. Como nós estamos amadurecendo? Pela palavra. A palavra que está aqui hoje é para amadurecer semente, por isso não adianta tentar levantar novos avivamentos. O mensageiro dessa era disse assim: vocês podem estar procurando por um avivamento, mas eu estou procurando por um arrebatamento. É diferente arrebatamento de avivamento. Avivamento é aviva ali, mas a maioria é para música, a maioria é cantoril, sabe? Não, avivamento de galos era o quê? Eu estou procurando, quando aquele homem encontrou aquele homem ali, procurando pelo avivamento de Gales. Nós estamos procurando pelo avivamento de Gales. Eles pensaram que era um movimento, né? O homem disse: o avivamento de Gales está aqui. O avivamento de Gales está no meu coração. Está vendo? E eles devem ter até ficado assim: mas eles estão procurando uma coisa, o homem está mostrando outra. Era a mesma coisa falar assim: olha, procura aceitar a verdade, que como eu aceitei, que vocês terão o mesmo avivamento. É isso que nós precisamos de entender, sabe, irmão? E deixa eu ler, pelo menos uma parte aqui. Agora, uma outra coisa que a gente tem que entender é isso aqui, ó. O perigo hoje é que, como posso ler aqui, o perigo hoje é Satanás tentar envolver a pessoa, porque Satanás, ele conhece a Bíblia do A até o Z. Ele conhece a Bíblia mais do que qualquer homem na terra. Ele sabe tudo a respeito da Bíblia. E ele conhece e sabe até as táticas para tirar a pessoa da verdade. Como ele fez com Eva. Ele fez com Eva, porque Eva, o marido já tinha passado a verdade para ela. Mas a serpente chegou e falou assim: foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore. Está vendo? Falou a verdade. Foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore que está no meio do jardim? Foi. Mas aí Eva comeu: não, mas ele disse assim, assim. Aí pronto, deu lugar para ele. Mas você sabe, Deus é tão bom, ele não vai fazer isso. Mas se Deus fala uma coisa, você vai duvidar? E aí a dúvida, Adão morreu. Que aí Adão teve que aceitar ela. E aceitou ela, da maneira que ela já tinha caído, e teve que aceitar. E teve que morrer com ela. E é por isso que nós estamos numa situação como nós estamos, crendo num Deus que pôde fazer isso por nós também. Deus nos aceitou como nós estamos. E veio e morreu no nosso lugar. Só que Adão não podia ressuscitar Eva, mas Cristo pode ressuscitar sua noiva. Ele pode, porque ele tem poder. Então, se eu ler só uns parágrafos, o 14 em diante aqui. Agora recorde, Cristo, agora recorde isso. Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro dos Atos, de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo-a assim numa igreja morna, formal e sem poder. Descobre a Satanás revelando suas obras, seu intento de destruir ao povo de Deus e desacreditar a palavra de Deus, até o momento em que ele for lançado no lago de fogo, ele combate isso. Não pensa você que Satanás não está numa reunião como essa? Está. É nós que temos que ter cuidado com nossa mente. Porque ele pode te tirar daqui morto espiritual. Toda reunião ele está. Vejam no livro de Jó.
Lá no céu, ele chegava, mesmo que chegasse atrasado na igreja, mas ele chegava. Ele chegava e Deus perguntava: onde o senhor estava? Eu estava dando um passeio lá na terra. Mas ele estava no culto. Está vendo? Então ele não falha. É nós que temos que entrar ali naquelas portas com Deus e sair com Deus. Porque senão a coisa pode ficar feia. Tá? Então vamos lá. Não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira, e o que ela é, e o que ela representa, e como ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. Ele sabe disso, tá? Ele sabe. E se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos, está vendo? Dentro da estrutura da igreja cristã, e por meio do Espírito de Deus discerne e resiste ao espírito do anticristo, Satanás estará sem poder ante ela. Aí vocês notam que você entra e tem que resistir e conhecer os dois espíritos que está na estrutura dentro da própria igreja. E resistir o espírito do diabo e sair como vencedor. Deixa eu só ler, mas só o restinho aqui. Então diz aqui: discerne, resiste. Então Satanás estará sem poder ante ela. Ele estará tão frustrado como esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços por obter poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. Porém nós o amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Porém, prevaleceremos contra ela. Recordem que mencionei ao princípio dessa lição real de Jesus Cristo e sua obra nas igrejas futuras. Então mencionei que somente por meio do Espírito obteremos revelação ou nos passará por alto. Unindo esses dois pensamentos, veremos que não será somente estudo ou pensamento natural o que fará com que este livro seja real. Se necessita da operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais do que um povo especial. Será uma classe de gente com percepção profética, necessitará da habilidade para ouvir de Deus, necessitará de instrução sobrenatural, não somente um estudo comparando versículo com versículo, embora isto seja bom, porém um mistério requer a revelação do Espírito ou nunca será claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendido ao Espírito para ouvir e entender. Amém? Amém. Vamos terminar então. Deus abençoa a todos, não só aqui na igreja, mas todos que estão ouvindo através da internet e que vão ouvir ainda. Que Deus possa nos ajudar. Porque na verdade que nós somos um pequeno grupo, mas nós cremos que Deus está trabalhando no mundo inteiro da mesma maneira que nós cremos que Ele está trabalhando aqui. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós cremos assim. Nós, no sentido, quem está vivo, está aqui exatamente para ouvir diretamente de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, lembrei agora de Juninho, que estava sempre viajando à noite, Senhor, a noite toda. Senhor, guarda ele nessas estradas tão perigosas, não só ele, mas todas as pessoas que viajam, Senhor. Porque quando a pessoa viaja é porque ele necessita, Senhor. Assim o Senhor tem misericórdia das pessoas para que não aconteça nada de mal com eles, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, e nós, Senhor, estamos aqui, nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos, e agora nós vamos retornar para os nossos lares.
Meu Deus, dá-nos uma noite abençoada, Senhor, que nós possamos remoer, Senhor, aquilo que nós ouvimos, Senhor. Meu Deus, e lembrar que o Senhor está aqui ainda, falando conosco e nos ajudando, meu Deus, e dando despertando-nos mais através da Tua palavra, para que nós não entramos para o caminho errado. Olhe pelos irmãos, Senhor, que estão nos visitando, a irmã, o irmão que está ali, Senhor, olhe por eles. A irmã deve viajar daqui uns dias para casa também, Senhor, que o Senhor abençoe ela, onde ela estiver que passar, e também no seu lar, e também a sua família, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos voltar para casa abençoados pela Tua palavra pregada, Pai, e dá-nos uma noite abençoada, e que possamos deitar em paz e levantar em paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.